Olá, boa noite. Esperar o pessoal começar a entrar, esperar minha esposa entrar aí. Hoje uma live muito especial, que nós vamos falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, está passando agora, esse nosso momento tão especial. A Carol tá fazendo aqui de casa também, do outro quarto, senão o som ia ficar ruim, bem ruim. Zezé, pede desculpa à sua mãe aí, tá? Tive um contratempo hoje aqui, não consegui atendê-la no horário. Remarcamos para amanhã. E amanhã eu quero conversar bem com ela, tá? Ei, sogra, tudo bem? Falar um pouquinho como é que a gente planejou essa netinha para você aí, viu? Depois desse tempo aí. Cadê minha neta? Cadê minha neta? Carol tá entrando aí. Só esperar um pouquinho, tá, gente? Agora deu. Oi, Peraí, gente. tá. Oi, Carolina. Oi. Tô aqui no quarto do Matheus, gente. A internet aqui não é maravilhosa, não. Então, se não estiver dando certo, eu mudo de lugar. Se estiver travando muito. Se travar, meu amor, qualquer coisa joga pro 4G, que aí pega bem. Mas tá normal. Tá bom. Tô esperando o pessoal entrar pra gente começar. Se você quiser conversar, falar alguma coisa com alguém aí. Acho Tô que vendo a nem nada Marcela por específico. aí. Legal essa internet sua. Vocês vão ver que o Júnior vai falar um pouco mais da parte técnica de tudo para vocês, né? Eu abri uma caixa de perguntas aqui no meu Instagram e vieram perguntas das mais variadas. Mas a grande parte das perguntas que vieram para mim são perguntas de cunho mais pessoal mesmo, mais curiosidades a respeito de gestação, não só de gestantes, né, mas de alguns seguidores, algumas pessoas que a gente sabe que já tem filhos, outros que a gente sabe que está planejando. E desde o começo eu falei aqui no Instagram que essa live seria bem abrangente, porque, gente, o que tem sido mais importante para mim nesse momento de gestação é a rede de apoio. O que é a rede de apoio? São os amigos, as pessoas que trabalham junto, os familiares, que compreendem esse momento e ajudam com que esse momento seja melhor. Então, por isso que eu acho que é uma live de interesse para todo mundo, né? Vai ter um pouquinho de informação que pode ser útil para todo mundo aqui, não só para quem está grávido ou está. Gente, a gente procurou dividir. Na verdade, apesar da gente estar fazendo a live junto, agora, 30 minutos atrás, que eu falei, como que a gente vai conversar, né? Fazer um cronograma, organizar isso. Porque isso é muito natural, né? Vai surgindo. E a Carol me passou algumas perguntas que as pessoas tinham, algumas pessoas me mandaram a mesma pergunta, as mesmas perguntas. Então eu pensei de fazer isso, de bater um papo com vocês da minha parte técnica, tá? Falar um pouco como médico, o que que eu programei, o que que a gente conversou desde o momento que a gente pensou, né, nessa criança vindo. E a Carol falar desse abraço de todo mundo para poder ajudar. E eu vou falar do antes, durante, depois e vou falar, claro, como pai também. O objetivo aqui não é nada muito formal. Mas uma coisa que as pessoas perguntaram, e eu vou deixar aqui para esposa e paciente falar com vocês, porque como eu trabalho muito com a parte do implante hormonal, é uma pergunta muito comum. Doutor, depois se eu quiser engravidar, eu vou poder engravidar? E eu sempre uso de exemplo dentro do consultório minha esposa, ela não vai me causar problema, então eu falo, ó, a gente fez implante desde 2017, utilizou o chip por não sei quanto tempo. Quando as pessoas têm medo da questão do colateral, eu falo, ó, vê se teve alguma alteração de voz, alguma coisa nesse sentido. Então, vou deixar para ela falar da visão dela aí sobre essa questão, primeiro, do antes da gestação. Qual foi a nossa programação como com a questão do implante? Gente, eu sou uma paciente típica, ex-usuária de pílula anticoncepcional.
Eu comecei a usar a pílula anticoncepcional aos 16 anos de idade. Era um método que aparentemente não me trazia nenhum efeito colateral, mas que na verdade trazia, né? No momento que eu fiquei sem ele, que eu pude perceber tudo isso. E em 2017 a gente optou por substituir esse método. Eu parei de tomar a pílula e fiz o implante hormonal. Na época fiz o implante hormonal, que é absorvível, né? Então aquele de 6 meses, que não dá uma segurança anticoncepcional de 100%, diferentemente do outro tipo de implante, mas que era um risco que a gente podia correr, que dentro da nossa realidade a gente podia correr. E assim foi, desde 2017 eu fiquei com implante hormonal, para mim foi ótimo, não tive efeito colateral, a disposição era outra, o aspecto físico era outro, sexual era outro, então foi muito... Vida era boa. E em janeiro, a partir desse ano, né, como o implante é reabsorvível, a gente não precisa remover, e esse ano a gente optou por não repetir, por não fazer novamente, para a gente começar a planejar a gravidez. E assim foi feito. Assim que o implante parou de fazer o efeito no tempo determinado, que era esperado, eu já menstruei regularmente no mês seguinte e não tive problema nenhum, assim, de dificuldade de menstruar ou de irregularidade de ciclo, nada disso, por conta do uso do implante hormonal. Então, é um método que com certeza eu recomendo para todos. Com certeza, depois que eu ganhar minha filha, eu vou retornar para ele. Gente, o implante traz mesmo muitos benefícios. A gente viveu muito isso. Eu sempre falei com as pessoas, Carol, a gente foi repetindo desde 2017, né? Esse implante, como dura 6 meses? A gente ia fazendo mais ou menos de 6 em 6 meses. Funcionou com a gente como método anticonceptivo, funcionou. Como funciona com a maioria, mas eu não dou garantia em consultório. Resultado estético muito bom, libido fantástico. Só que aí nós tivemos que interromper em função vamos lá, vamos programar. E lembrando o seguinte, Carol, a gente vai falar aqui, a gente faz acompanhamento por causa da tireoide. Ela fez a cirurgia, fez uma tireoidectomia parcial aí, e inclusive foi feito um implante de T3, que é um hormônio tireoidiano, lá no começo, que é uma possibilidade, não é todo mundo que precisa, tá? Mesmo quem trata tireoide, nem sempre eu indico, mas é uma possibilidade. E uma das coisas, ela vai falar mais um pouquinho, mas uma das coisas que me perguntaram foi porque eu comentei com relação a teste genético. E eu conheci há uns 2 anos alguns laboratórios sobre teste genético, tenho uma opinião mais ou menos formada que nem todo mundo deva fazer. Mas nessa questão específica de gestação, eu quis fazer para a Carol um teste genético. E eu achei que os parâmetros foram muito compatíveis e auxiliaram muito na programação. Esse teste genético é simples, tá? Foi feito em São Paulo na época, quer dizer, a gente colhe aqui e manda para São Paulo. Então ele avaliou, por exemplo, eu estou até com o teste dela aberto, a tendência, a necessidade de vitamina D, porque isso é muito individual. Às vezes 2 pessoas utilizando a mesma dosagem, uma tem uma capacidade de absorção muito diferente da outra. E mostrou que ela tinha uma necessidade grande de vitamina D. Então, eu sempre procurei manter a vitamina D dela acima de 70. Uma outra coisa, pegando a parte técnica, fundamental, que quem estiver se programando, tiver algum familiar, gente, está programando gravidez, todo mundo sempre ouviu falar do ácido fólico, mas hoje em dia não se usa mais ácido fólico, a gente usa metilfolato, que é a substância pronta. De toda a parte técnica que eu vou passar, a mais importante informação é essa. Por quê? O ácido fólico em altas doses está associado, em alguns trabalhos, a autismo. E a gente tem visto que tem aumentado. O que acontece? O ácido fólico precisa de uma enzima específica para poder formar metilfolato. E existe algumas pessoas, eu, por exemplo, geneticamente, tenho deficiência dessa enzima. E uma das formas da gente avaliar é num exame que é da homocisteína. Só que nesse teste genético que a Carol fez, veio mostrando essa questão dessa enzima para a gente poder utilizar o metilfolato. Diz, e se eu não fizer o teste genético? Use metilfolato, não utilize ácido fólico. É a minha recomendação e por coincidência, que não foi à toa, quando eu fui acompanhar a consulta da obstetra, a obstetra falou a mesma coisa. Bom, então o caminho é esse. Esse teste mostra também a tendência de ganho de peso.
durante e após a gravidez. É claro que o teste genético tem o ponto certo de buscar isso, tipo de dieta específica, atividade física, intensidade leve, moderada ou alta. Então, O traz risco uma série de informações que podem ajudar seu médico, seu nutricionista a te acompanhar. Diga, Ana Carolina. também de hipertensão, de diabetes gestacional. Então, Sim. é um teste bem interessante. A gente abrindo um parênteses aqui rapidinho, porque já me questionaram algumas vezes por que eu nunca cito a minha obstetra. Ou porque eu nunca marco ela no Instagram. É simples, é porque ela não faz obstetrícia mais, tá, gente? É uma ginecologista bem conhecida aqui em Juiz de Fora. Ela é excelente, só que há alguns anos ela parou de fazer obstetrícia. Obviamente, ela está fazendo por eu ser prima dela e ter feito questão de fazer com ela, mas por isso que eu não estou divulgando-a, porque inclusive foi um pedido dela. Mas pode divulgar como ginecologista, então. Ginecologista ela é excelente, mas obstetrícia, gente, infelizmente ela não vai poder recebê-los, tá? Apesar de ser altamente competente, de trabalhar ainda pelo SUS como obstetra, no consultório particular ela optou por não pegar mais, por isso que a gente não tem falado dela, viu? Mas, assim, foi muito legal, porque tudo que eu escutei dela foi muito compatível ao que eu escuto dentro de casa, né? E isso ajudou mais ainda na nossa programação. Então, no começo, a gente fez esse teste genético, que foi bem interessante para a gente já começar com uma suplementação bem adequada, bem certinha. E aí vou abrir um parênteses aqui, porque me perguntaram, e eu achei interessante, porque é uma coisa que eu não sabia antes. Me perguntaram se eu fiz algum teste de ovulação. Eu não sei se vocês sabem o que é teste de ovulação, vou mostrar para vocês aqui. Eu aprendi isso com uma vizinha minha chamada Patrícia, que ano passado, ela passou, esse ano, né? Ela quis engravidar no começo do ano e ela falou, Carol, eu uso esse teste de ovulação. Por quê? Porque a gente aprende, né? Que em geral a gente ovula do 11º ao 15º, de 16º seria a chance maior de ovular, mas não a gente não sabe exatamente que dia que é essa ovulação. Então eu usei esse teste aqui, ó. Ele parece um teste de gravidez. Mostra tá, de gente? novo, Carol, foi muito rápido. Aqui, ó. Compra em farmácia, tá, gente? Ele vem com umas tirinhas e aí é como um teste de gravidez. Você faz xixi na fitinha, coloca, se aparecer uma cara feliz, é porque você está ovulando. Eu comprei, só que eu não engravidei o dia que eu usei ele, porque eu acabei engravidando antes do dia que, na teoria, seria o dia de ovulação, então no dia eu não tinha nem testado. Mas para quem está tentando engravidar, às vezes é uma opção legal, né, gente? Para não achar que tem obrigação de fazer relação sexual do 10º ao 17º dia, né? Para tentar ser mais certeiro. Tem Faz o teste todo dia. que podem tentar. Alguém perguntou aqui, Alicia, né? De teste genético para grávida, isso mesmo. Foi um teste genético que para ver assim das possibilidades, dos riscos, para poder programar melhor a suplementação. É um teste genético específico para gravidez mesmo, para quem quer engravidar. Alice, e eu acho que o que ela perguntou, assim, você pode fazer esse teste antes da gravidez, que isso não vai mudar, é genética. Você pode fazer hoje, se programando para engravidar, que seja daqui 1 a 2 anos. E Mas pode ser feito durante a gravidez também. Não tem problema, não. Ela me falou uma vez no Instagram que quando eu engravidasse, ela ia criar coragem. Então, daqui a pouco, ela vai dar notícia da gravidez aí. Então, pode, Lícia, ser feito durante a gravidez, tá? É aquele suave que a gente fala, né? Aquele cotonetezinho que faz na boca ali. Gente, uma outra coisa, falando em programação de gravidez, além da questão do metilfolato, vou falar de parte técnica. Por favor, se for possível, quanto mais alimentos orgânicos. Existem inúmeros estudos mostrando a relação de intoxicação, tanto na alimentação e fora da alimentação, trazendo efeito na criança. Deixa eu passar uma informação para vocês. Por exemplo, metal pesado, chumbo, que tem muito em tintura, por exemplo. O chumbo, ele pode ficar no nosso corpo por 30, 40 anos. Então, se a doutora Ana Carolina aqui tivesse contato muito forte com chumbo, se intoxicasse, que é assintomático na maioria das vezes, isso pode passar para a criança, para o feto, ficar alojado no osso e daqui 40 anos
essa pessoa, essa criança vir a desenvolver uma doença neurológica por conta disso. Existem testes para avaliar metais pesados, mas uma informação assim, se puder, evitem o máximo alimentos com agrotóxico. Ah, eu não consigo. O máximo que vocês conseguirem comprar de alimentos orgânicos. Se puder fazer um processo de desintoxicação, que a gente fez também, ótimo. Então, às vezes a gente dosa alguns fatores, exame de sangue, tem mineralograma capilar. Em outros casos, a gente vai fazer desintoxicação. Pode ser por via oral, pode ser por nebulização, pode ser por via venosa. Então, assim, utilizem o máximo possível de alimentos orgânicos, tá? Se você está programando, é claro que o ideal é na vida inteira, mas principalmente neste momento é fundamental a questão do alimento orgânico. E cuidar do seu intestino no sentido não de ir muito ou pouco ao banheiro. Probióticos, isso para a saúde do seu filho é fundamental. Carol. Eu intoxicação, gente, até porque pela minha profissão, por mais que a gente tome cuidado, eu já tive muito contato com radiografia odontológica, com amálgama. Então, foi um cuidado que a gente teve. Inclusive, eu estava fazendo a desintoxicação quando eu descobri que eu estava grávida. Eu queria, gente, inclusive eu estava fazendo dieta usando a Saxenda, que é um inibidor de apetite, porque o meu objetivo era perder alguns quilos para poder engravidar com uma folguinha. Deu tempo de eu perder meio quilo, então não resolveu muito. E até foi uma dificuldade que eu tive no começo, porque como foi um pouco mais rápido do que a gente esperava, eu estava usando a Saxenda, que é um inibidor de apetite, como eu disse aqui, então me deu uma fome, assim, absurda, porque eu tive que interromper o uso da Saxenda e junto com todos os hormônios da gravidez, né, os primeiros meses foram meses que eu realmente tive muita fome. E aproveitando o gancho, me perguntaram aqui como que eu descobri quais foram os primeiros sintomas. A minha menstruação geralmente é uma menstruação regular, só que estava atrasada há alguns dias. Eu não desconfiei de gravidez, gente, porque, como eu falei aqui para vocês, a gente acabou não tendo relação sexual no período que seria o período ovulatório. Então, a gente não achou que naquele mês haveria chance de engravidar. Eu não estava nem imaginando. E a minha menstruação estava alguns dias atrasados. A gente foi almoçar em Itaipava com os amigos. E dentre esses amigos tinha uma obstetra. E ela olhou para mim e falou: Carol, por que você tá com essa cara? Eu falei: bom, Evelyn, eu tô com uma cólica de ficar menstruada e a menstruação não desce, porque a sensação era essa: o peito dolorido, e geralmente quando eu tô de TPM o meu peito fica dolorido, e uma cólica que não era uma cólica forte, mas era aquela cólica que incomodava o dia todo e que realmente parecia que a qualquer momento eu iria no banheiro e ia ficar menstruada. E aí ela virou para mim e falou: você tá grávida, não tá, não? Eu falei: não tô grávida, não. Esse mês não tem chance. Eu quero engravidar, mas daqui a uns meses. Tô fazendo dieta, quero emagrecer antes. Enfim, não tô grávida, não. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Isso foi num sábado, se eu não me engano. E por algum motivo, na terça-feira, a gente ia beber um vinho ou alguma coisa assim, ou no dia seguinte. Eu falei: Júnior, minha menstruação não desceu. Vou comprar um exame de farmácia. Comprei. E pensei em fazer no dia seguinte, né? Porque diz que a primeira urina da manhã é a mais adequada. Só que aquilo não saía mais da minha cabeça. E aí, na terça-feira à noite, eu resolvi fazer o exame e a gente teve a confirmação de que realmente eu estava grávida. Então, os meus sintomas foram esses, gente. Foi o peito dolorido, um dolorimento um pouco maior que o normal. E essa cólica, que era uma cólica fraca, mas constante. E foi uma cólica que perdurou assim por uns 15 dias ainda. Depois não tive mais, não senti mais, mas foram os sintomas iniciais. Foi o que me fez desconfiar, além do atraso da gravidez, além do atraso da menstruação, foi o que me fez desconfiar um pouco mais de que eu poderia estar grávida. Mas explica, porque é o seguinte, né? A gente não teve a relação, gente, mulher é assim, né? No dia que ela achou que seria da ovulação, Sim. Mas foi no dia anterior. Senão vai achar que o espermatozoide também é um super-homem que ficou ali uma semana. Não foi isso. Anterior, deixa não. eu já puxar o... Hã? Foram uns 2 dias anteriores. Foi 2 dias. A Will, gente, inclusive, parênteses, é uma pessoa que está sendo espetacular na minha vida nesse momento. É uma amiga muito querida e que mais do que nunca está sendo espetacular. Falou mesmo. A gente conversou sobre isso. Eu falei que estava com TPM, ela falou que estava também.
Então, a gente não estava desconfiado mesmo. Ele está falando isso que foi no dia anterior, mas não foi. Deixa eu voltar para me explicar. Como eu tinha usado esse exame já no anterior, e como geralmente eu sentia dor quando eu estava ovulando um pouquinho, a minha ovulação era muito certinha no 14º dia. A gente não teve relação sexual no 14º, a gente teve no 11º, o 12º. Então, eu não estava desconfiado por esse motivo. Tá, Nem mais fácil eu concordar, né, gente? Puxando o gancho aqui do que eu falei com relação ao espermatozoide, eu fico falando, né, de mulher fazer isso, fazer aquilo, gente. É um casal. É claro, é óbvio, evidente que o homem tem que se cuidar. A herança genética que é passada. Então, deficiência, essa questão da intoxicação, por exemplo, no homem pode trazer alterações no espermatozoide, tá? Motilidade, várias questões. Por exemplo, uma coisa que é fato, que tem vários estudos mostrando, deficiência de zinco traz alteração na motilidade do espermatozoide. Então, é avaliar o casal, tá? Não é jogar a responsabilidade para a mulher, não. Os dois precisam se cuidar. E a gente veio se cuidando junto, a gente veio tomando algumas atitudes, fazendo algumas coisas esse ano, pensando muito em cima disso. A gente sempre teve uma rotina saudável, a gente tem as nossas escapulidas, como grande parte das pessoas, mas sempre se cuidando. E esse ano a gente falou, não, já que é esse o nosso objetivo, vamos começar a cuidar um pouco mais, a avaliar e fazer alguns exames específicos em cima disso. ainda E existe. já estão dando nome aí para Manu, né? A minha Helena. Porque eu e Matheus decidimos por Manuela. E aí, no momento em que a gente decidiu por Manuela, o Júnior resolveu que ele gosta de Helena. Então, por favor, nos ajude a mim e a Matheus, apesar de ser 2-1, a gente já está ganhando, né? Porque a gente precisa dar um nome para nossa filha. Enfim, ele estava falando uma coisa importante, gente, porque tenho algumas amigas que estão passando por esse processo e ainda existe um tabu em relação ao homem, né? Em relação ao homem procurar o médico, às vezes numa dificuldade do casal engravidar, do homem procurar um médico, do homem fazer um exame específico, porque nem sempre o problema, não é o problema, nem sempre a dificuldade em engravidar vem do organismo da mulher, né? Então, essa dica aí é interessante. O homem também procurar ajuda. E tá vendo que a Manuela já ganhou, meu amor. Né? Então, já é Manuela mesmo. Aí você cria com a sua cunhada um apelido, ela me coloca em rede social, né? Deixa eu só responder a Dirce aqui. A Dirce, o Milo não aguenta. Que a Dirce me perguntou sobre o teste genético. Seguinte, o teste genético vai avaliar, existem vários hoje em dia. Tem essa questão da gravidez, tem teste para ver a questão de Alzheimer, tem teste para câncer, existem vários hoje. Onde que a medicina mais evoluiu? Em fazer teste genético? Não. Em uma coisa chamada epigenética, que é uma capacidade que vai ser modificado. É onde atua, por exemplo, a metilcobalamina e metilfolato. Existe um negócio chamado metilação no nosso corpo, que é uma reação química que está envolvida com isso. Então, a gente consegue hoje, um dos grandes avanços da medicina foi descobrir a epigenética, porque ela não inventou. A epigenética existe desde que o mundo é mundo. Então, por exemplo, quando a gente usa uma substância tipo couve-flor, couve de Bruxelas, você está trabalhando a epigenética. Quando usa cúrcuma, pode estar trabalhando a epigenética. Então, a gente tem um resultado no exame e vai individualizar o tratamento de acordo com isso aí. É cunhado, sim, Camila. Apelido carinhoso e que eu fui inventar isso num dia e agora tá aí. Né? Outra pergunta que eu quero, o que eu senti? Agora eu estou no 4º mês, então o primeiro temido trimestre já passou. E o que eu senti no começo foi um pouquinho de sono. Depois a gente fica um pouquinho mais cansado que o normal. Mas enjoo não tive nenhum enjoo, tá, gente? 0 enjoo. E lembrando que cada gravidez é única, é individual, tá? Porque eu sei que tem um monte de gente grávida e a gente acaba começando a comparar com a vizinha, né? Ou se não teve, se tá fazendo exercício, se não tá fazendo, o que tá tomando. Enfim, cada gravidez é única, cada corpo vai reagir de uma forma. Então, eu particularmente não tive enjoo nenhum, nada.
E assim, tive um pouquinho de sono, agora tenho um pouco mais de cansaço, mas nada significativo. Tô tô mantendo a minha rotina de trabalho normal, mantive a minha rotina de exercício normal também. Como a gente estava em pandemia, as academias de ginástica estavam fechadas. Na época eu comecei a fazer pilates, mantive o pilates. A única coisa que eu parei foi andar de bike na rua, porque eu fico com medo de cair. Agora, essa semana que vem já volto para academia com personal de novo. Então, por quê? Porque desde o começo, eu fiz todos os exames, que minha placenta estava alta, que não era uma gravidez isso, gravidez de muito baixa. Então, eu poderia manter todas as minhas atividades. Então, gente, a dica é essa: procure um profissional, tanto um obstetra quanto alguém que possa te acompanhar, como eu te falei, uma rede de apoio, que possa te dar segurança nas suas escolhas. Então, eu, graças a Deus, estou cercada de profissionais fantásticos. Como eu já falei para vocês, a obstetra, o Júnior, que fez meu acompanhamento hormonal e vitamínico, enfim, de tudo que eu precisei desde o começo. A nutricionista, que é a Regiane, que tem me ajudado muito também nessa fase, né? Eu engordei até agora 3 quilos, 3,5 quilos. Como eu falei, cada gravidez é única, então isso não é parâmetro, né? Mas procure ajuda. Essa semana que vem eu vou fazer uma ultrassonografia com a minha amiga, ultrassonografista top, Natália. Então, abre aspas para ultrassonografia, né? Eu e Júnior, na última ultrassonografia, ficamos todos animados porque a Manuela estava toda agitada, se mexendo. E chegamos em casa animados para mostrar para o Matheus o vídeo da ultrassonografia da irmã dele. Gente, o comentário do Matheus foi: nossa, igual um filme de terror, um esqueleto de filme de terror. Então, as crianças são muito sinceras nesse momento. Inclusive, ele está muito incomodado porque minha barriga está demorando muito a crescer. E a tia dele da escola falou que estava grávida um dia, no outro já estava com a barriga grande, no outro a criança já tinha nascido. Se é a irmã dele, não pode nascer antes. Eu já expliquei que não. Aqui boa também uma lembrança, gente. Estou desde o começo fazendo drenagem. E a drenagem tem me salvado. Tenho feito drenagem com a Jaqueline. Super indico ela. No começo ela ainda ficou um pouco assim: não, mas eu posso te virar de bruxo? Não, mas sua obstetra liberou mesmo. E aí ela viu que já estava liberadíssima. É uma profissional super capacitada. E principalmente nesse calor, tem feito toda a diferença para minha drenagem, viu? Então, também desde o começo. Não tive que esperar o segundo trimestre para começar, não. Então, fica a dica aí para quem precisa, não só gestante, mas para quem precisa de drenagem, super indico a Jaque. A Glorinha perguntou se eu tô com vontade de comer alguma coisa. Glorinha, assim, eu podia me utilizar disso, né? Mas eu tô tão boazinha com ele que nem isso eu não tô fazendo. Oh, meu Deus, Deus tá vendo. Você tá falando isso tudo ao vivo mesmo, né? Cheio de puxar saco aí, você aproveita e fala isso tudo ao vivo, né? Eu tive um desejo, gente, juro por Deus, que foi esse final de semana estava muito quente e a gente foi almoçar ou jantar em algum lugar e na mesa do lado tinha alguém tomando um espumante. E assim, o espumante estava com uma cara de gelado, de borbulhante. Eu falei: nossa, Júnior, tudo que eu queria era tomar um espumante. E álcool, de fato, eu estou mantendo 0 álcool e eu pretendo continuar assim. Ótimo. Acho que é o mais importante. E até então, o que eu conhecia do 0 álcool era cerveja. Eu não sou muito fã de cerveja. Mas, enfim, tem a Heineken que engana um pouquinho. Esse dia eu falei: nossa, que vontade de tomar um espumante. Enfim, deu vontade, passou, porque era uma vontade que eu não podia realizar. Até que segunda-feira, agora, no aniversário do meu amigo Dé, ele me aparece com espumante 0 álcool. Então, o único desejo que eu tive, agora eu posso realizá-lo por causa do espumante 0 álcool. Gente, que claro, não é um DV Catena, né? Mas, enfim, quebra um galho, dá para disfarçar. Então, a dica aí para quem gosta de bebida, né? Esse espumante. Você ajudou muito, Dé. Sua dica foi valiosíssima. Mas Glorinha, eu tô muito boazinha com ele. Eu tinha que fazer mais drama, mas eu tô boa no drama. Ai, meu Deus do céu. Eu mereço, ao vivo, ouvindo isso. E vocês tudo puxando saco, né? Mas tudo bem, como diz o meu amigo Felipe, meu antigo personal, a gente sumiu do mapa, né? Agora tudo é a gestante e o bebê. Que bom. Deixa eu voltar para o meu lado. Técnico de pergunta que me mandaram. Bom,
Primeiro, algumas pessoas me mandaram perguntando assim, diz, o que você pode indicar para quem quer engravidar ou durante a gravidez, principalmente? Quem não está acompanhando, não está em consulta, enfim. Tem algumas coisas que eu acho que são os pilares, que são básicos para você usar. Não posso prescrever dosagem para ninguém aqui, tá? Mas eu vou passar os nomes aqui. Quem tiver interesse, quem tiver algum parente, se vira que vocês vão achar. Então, o mínimo, magnésio, fundamental, tá? Função neurológica, magnésio para prevenção de câimbras. Magnésio tem inúmeras funções, são mais de 200 reações no corpo dependente de magnésio. Outro, o DHA. A gente fala muito de ômega. O ômega 3 ele é composto por EPA e DHA. O DHA é uma gordura fundamental para a formação de neurônio. Neurônio, a maior parte é gordura, gente. Então, o DHA ele vai prevenir, por exemplo, depressão pós-parto, ajuda na formação cerebral dessa criança. Então, magnésio, DHA. Vitamina D eu não preciso nem comentar. O tanto que vocês já me ouviram falar de vitamina D, do quanto é fundamental a vitamina D. Probiótico, tá? Aí é bom ter a pessoa, um nutricionista, para montar para você qual é o probiótico específico. Metilfolato. Isso eu considero assim o mínimo do mínimo para poder ser utilizado como suplementação. É claro que tudo é individualizado. A Rejane está aqui, quando ela fez o atendimento da Carol Dias, o que você já passou para ela? Que eu preciso contar os micronutrientes, eu preciso ver o que eu vou pôr a mais na comida e tudo. Então, assim, eu já tinha feito, montado uma parte assim, do meu protocolo para poder indicar. E a gente fica muito limitado, porque, por exemplo, acho que foi semana passada, a Carol estava sofrendo muito com insônia, não estava dormindo. E, pode usar melatonina? Não pode. Por quê? Faz mal? Não sei. Ninguém pegou e deu para a grávida para testar. Fitoterápicos, a gente não sabe muito bem o que pode ser utilizado. Então, a gente fica muito limitado no que pode e no que não pode fazer. A Carol estava fazendo soro, até pensando na desintoxicação e outros objetivos. Tive que cortar. Então, assim, antes da gravidez, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Durante, dieta, suplementação e atividade física. E ela falou que parou com o pedal aí, por causa disso e daquilo. Parou depois de muito puxão de orelha. Se deixasse, ela ia andar. Aí foi eu, meu sogro, todo mundo falando, você não vai andar? Aí não andou. Mas tá lá no Pilates, tá voltando para o treino na academia. Quem sempre fez atividade física, é fundamental que continue. Exercício é remédio. Um remédio sem efeito colateral, claro, sempre que bem feito. Então, faça atividade física. Gente, e agora puxando sardinha para o meu lado, não se esqueçam do pré-natal odontológico, tá? Porque eu ia falar disso agora. De que gestante não pode tratar de dente. Pelo amor de Deus, hein, gente? Isso não existe, tá? A gente sabe que durante a gravidez, como aumenta a circulação, o risco de doença gengival na grávida é muito maior do que na paciente normal. Então, gengivite, periodontite e os artigos científicos atuais já vem mostrando uma forte inter-relação entre sangramento gengival e parto prematuro. Então, vocês podem, se vocês conhecem alguém que teve um parto prematuro, pode perguntar, porque muito provavelmente é uma pessoa que tinha sangramento gengival. Não que o sangramento gengival cause o parto prematuro, mas ele colabora para tal e é um grande sinal de risco para parto prematuro. Então, é muito importante fazer o acompanhamento periodontal da gestante. Se você é gestante e começou a ver que sua gengiva está sangrando mais que o normal, procure o cirurgião dentista. Se você é gestante, outro dia a Luísa esteve no meu consultório com uma suspeita de um siso incluso inflamado. Óbvio que ela precisava remover, né? Ela não tinha que esperar. O que é usado na odontologia é muito seguro. O anestésico é muito seguro, os procedimentos são muito seguros. E especialmente se a gente estiver no segundo trimestre da gravidez, que é o que a gente prefere tratar, porque no terceiro geralmente confortável ficar deitado na cadeira. Mas se existe alguma urgência odontológica, se existe uma cárie, um problema gengival, vá ao cirurgião dentista. Não existe isso que você não pode ir. O que a gente evita fazer em gestante é procedimento estético, né? É óbvio. Então, se tem uma coisa que é um procedimento estético, você pode adiar,
a gente vai adiar. O botox a gente não vai fazer. Lembrando que a lactante pode, a gestante não pode. Eu não vou receber uma gestante no meu consultório para fazer uma bichectomia. Não tem porquê, não é o momento. Mas se é questão de saúde, por favor, não deixem de ir, tá? Quebrem esse tabu. Da mesma forma que vocês têm que colocar na rotina de vocês o pré-natal, o acompanhamento com a médica, com o nutricionista, com o nutrólogo, incluam sempre o cirurgião dentista. Eu ainda vi uma postagem esses dias que eu repostei no meu stories, de uma médica aqui de Juiz de Fora, bem famosa, inclusive, bem conhecida, que está bem alta pelo parto normal, e ela postou, é pandemia e eu tô grávida, eu devo ir no dentista? E a resposta dela foi, deve, vá, pelo amor de Deus, não deixe de fazer o seu pré-natal odontológico, é muito importante, viu, gente? E o meu eu tô fazendo comigo, obviamente, com ali a ajuda das profissionais que trabalham comigo, mas principalmente, repito, para quem tem propensão para periodontite, para sangramento gengival, não deixe de ir. Se você tiver oportunidade de ir antes de engravidar, se você já estiver planejando, vá antes e mantenha durante a gravidez. Gente, e hoje eu estava até falando com a Carol, ontem, aliás, a gente indo trabalhar, que eu queria pegar um espacinho da live para falar da relação, porque, gente, corpo humano é um só. E a gente vive trocando informação, assim, eu pego um trabalho científico, eu vou às vezes no congresso, pego alguma coisa falando muito de doenças, como é que eu vou falar? Da área médica, que aparece sinal na boca. Então eu mostro muita coisa, falo, a gente podia falar disso lá. Eu falo, não, vamos fazer uma live depois só sobre isso. Então, por exemplo, quando eu assisti uma aula em São Paulo há 2 anos, uma aula fantástica de um cara lá que é referência sobre essa questão do pré-natal, da gestação, tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, foi onde eu comecei a me encantar por tudo isso, foi na aula dele. Ele ficou 15 minutos da aula falando da importância desses cuidados com a boca, que é essa questão de desbiose, a questão da imunidade para a criança, e mostrando em trabalhos a relação que tem. Eu vou printando, vou pegando isso, vou mandando para a Carol. E ela vai vendo, vai me explicando em cima do porquê daquilo ali. Só que às vezes é difícil. Às vezes eu atendo o paciente e falo assim, não, preciso que você passe no dentista. Eu preciso que você faça uma avaliação não só na questão gestacional, tá? Peguei uma paciente outro dia que eu falei, primeiro você vai tratar lá com a Carol. Ou com o seu dentista, que seja, mas precisa tratar porque estava cheio de metal na boca ainda. E aquilo ali a gente sabe que não pode. Tem algumas lesões que são muito características de doença, de inflamação crônica, de carência. A vitamina C é um clássico. O escorbuto começa a aparecer na boca, que é a carência da vitamina C. Só que, não, mas isso hoje é raro. Não é raro. Eu atendo N pessoas com vitamina C muito baixa. Só que não chega a ser o escorbuto de antigamente. A pessoa não vai morrer disso. Só que ela está ali usando um fio dental, fazendo qualquer coisa e está sangrando a gengiva. E aí precisa de uma avaliação para ver a vitamina C, precisa da avaliação odontológica. Gente, agora só para eu não esquecer de responder essa pergunta, porque foi o que mais me perguntaram aqui, foi se eu já planejei o tipo de parto. Então vamos lá. Nunca tive o sonho de ter nenhum tipo de parto, para começo de história. E escutei uma coisa da minha obstetra ontem que é muito inteligente. Não depende só de mim, né? A escolha não é uma escolha minha. Então, a gente está esperando o desenrolar da gestação para ver primeiro em qual posição que a minha filha vai estar na barriga, né? Se existe a possibilidade de parto normal. E a nossa decisão enquanto casal é que o parto vai ser normal se for normal, tá, gente? Se for realmente uma coisa normal e natural. Agora, induzir parto normal não é uma vontade minha, não é um desejo. Não tenho radicalismo para nenhum dos dois lados, nem de ter que ser o parto normal, nem de ter que ser a cesariana. E eu acho que essa é uma decisão muito libertadora de deixar as coisas acontecerem da forma como for mais natural e melhor para mim e para minha filha. E é isso. Então, a única decisão que a gente tomou, que é uma decisão um pouco egoísta, é porque o planejamento é para que ela nascesse dia 1º ou 2 de abril, que seria o limite das semanas que a gente tem que esperar. Só que a gente descobriu que o ano letivo vira no dia 31 de março. Então, o que aconteceria se ela nascesse no dia 1º de abril, ela se atrasaria 1 ano na escola, atrasaria entre aspas, né? Nossa preocupação é porque provavelmente vai ser uma menina grande, e eu passei por isso na escola, tá, gente? Ela ser a mais velha da turma não seria muito legal.
Então, a gente ampliou o nosso limite para 40 semanas, assim, bem apertadas para o 31 de março. Então, provavelmente vai ser até quando a gente vai esperar para ver se ela nasce. Até É um parto que vai ser normal ou se se vai ser uma cesariana. Mas a decisão é essa, por liberdade de escolha, por liberdade de momento, para ser o que de alguma forma vai ser mais tranquilo e mais natural. Porque nem sempre o parto normal é a forma mais natural de se nascer. A gente vê muito a relato gente, antes. quando fiz o cálculo ali, né, que a gente chama DPP, data provável do parto, que deu, se não me engano, dia 1º, dia 2, geralmente adianta um pouco. E essa foi uma conversa que a gente teve dentro de casa. E eu sei da importância do parto normal, eu sei dos benefícios, porém não vai existir uma forçação de barra, não vai existir assim, tem que ser o normal, de forma alguma, não existe isso. Vai ser o que for melhor, mais saudável e mais natural, digamos assim, tanto para Carol como para nossa filha. Eu não pretendo vê-la sofrer horas e horas ali em trabalho de parto, tá? Pegando até a experiência, óbvio que eu não lembro da minha mãe, que entrou em trabalho de parto, foram horas e horas no trabalho de parto, para depois acabar tendo que tomar anestesia para fazer cesariana, e aí eu, teimoso, resolvi nascer, e aí ela estava anestesiada. Então, assim, foi um sofrimento. Eu imagino que tenha sido. Ela nunca me passou dessa forma, mas eu imagino que tenha sido. Então, a gente está trabalhando isso de uma forma muito natural, não existe estresse nenhum. A gente está vivendo um dia de cada vez, vivendo o momento, sabe, curtindo muito. A Rafa, se tiver por aí hoje, eu não fiz a postagem. Muito obrigado pela roupinha que você deixou lá, que me deu ontem, né? A Rafa está aqui participando, que levou pra gente ontem, Carol, aquela roupinha. Então, assim, a gente está vivendo muito legal esse momento. O Matheus está empolgadíssimo, sabe? Está feliz demais, isso é muito bom. As pessoas perguntam, ele deve estar morrendo de ciúme. Não está. E isso pra gente é muito bom, sabe? Ver como que ele está bem com essa situação, como ele está empolgado e feliz. Então tá tudo muito natural, não tem essa peleja, olha, vai ter que ser tal dia ou tal dia, vai ter que ser cesariana ou vai ter que ser parto normal. Vai ser da forma que tiver que acontecer, mais saudável. Elucidando, não tem absolutamente nada contra o parto normal, muito pelo contrário. Inclusive, estou me preparando, estou fazendo exercícios específicos, inclusive lá no Pilates, para poder fortalecer a região pélvica, fortalecer a região abdominal e preparar o meu corpo para o parto normal. Mas não é uma obrigatoriedade na minha cabeça, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu entrar em trabalho de parto, uma coisa natural, eu vou ter de parto normal. Agora, se partir para indução ou alguma coisa assim, a minha opção vai ser pela cesárea. Então, é exatamente o que minha amiga ali, peruana maravilhosa, que eu tô morrendo de saudade, Litz, falou. Ela é também, tá, gente? GO, só que lá no Peru. E o que ela falou, existe a cesárea humanizada. A cesárea, muitas vezes, ela é mais humanizada do que o parto normal induzido. Então, assim, vai ser da forma mais natural possível. Ou através do parto normal ou através da cesárea. É isso. Mas é uma coisa que está, assim, liberada na nossa cabeça. Não existe uma pressão para nenhum dos dois lados. Apesar de hoje em dia, eu já escutei muita coisa. Inclusive, mandaram, mas você não viu uma doula? Não, não vi uma doula. Nada contra quem tem a doula. Não sei se eu virei a ter uma doula, mas eu confio muito na minha obstetra. É uma pessoa que eu tenho muita intimidade. E a gente está bem alinhada nesse sentido, de esperar, né, os meses passarem e ver de fato o que vai ser melhor para nós duas, para mim e para Manuela, tá, Ju? Tá bom. Serei convencido pelo cansaço e pela maioria. Bom, gente, uma coisa que me perguntaram também se a gente programou o pós. Como eu disse, nem o parto a gente ainda tem 100% programado. Mas o que é que eu vejo em consultório? O que é que as pessoas chegam no pós-parto? A mulher chega com uma dificuldade, muitas vezes, em emagrecer. A composição corporal, obviamente, mudou muito. E alterações hormonais que acontecem demais. Então, muitas vezes, lógico que no primeiro momento está ali amamentando, aleitamento exclusivo, só que passado esse período, 4, 6 meses em média, a gente já tem muita coisa para poder entrar de abordagem, que é o que a maioria busca em benefício estético mesmo. Lembrando que é o seguinte, seus hormônios vão bagunçar todos, vai perder noite de sono, é um momento mágico, muito feliz, mas vem o estresse físico, e a gente precisa cuidar disso.
Existe uma relação da depressão pós-parto, por exemplo, como eu falei, com relação ao magnésio, e até a progesterona. Está ali entupida de progesterona, de hormônio. A placenta vai embora, esse hormônio vai embora na hora. E muitas vezes a relação com depressão pós-parto vem por isso. Então é importante ter esse acompanhamento depois, entender isso depois e a gente manter. A ideia da Carol é o seguinte: parou de amamentar, implante hormonal e acabou, e vai aí para o resto da vida ou até resolver ter mais um. Gente, é isso. Deixa eu ver mais. Uma questão que me perguntaram aqui, e eu acho que perguntaram para o Júnior também, foi se quem tem endometriose pode engravidar. Eu não tenho, nunca tive endometriose não, tá, gente? É porque fizeram essa pergunta e é uma pergunta muito recorrente e que a gente vê que é um assunto de muito interesse para todo mundo. Não se atendo à parte científica da coisa, porque eu acho que já teve até live aqui disso. Nós temos um exemplo presente na live, que é a Regiane, que é a minha nutricionista, né? Que trabalha com o Júnior. Ela é uma paciente clássica que tinha endometriose e hoje em dia está com a Fernanda, linda e maravilhosa aí. Então, gente, tudo quando você quer é possível, desde que você procure o tratamento adequado, né? Muitas vezes a gente acaba fechando nossa cabeça para um tipo de tratamento, mas existe sim. Existem muitos recursos para paciente que tem endometriose. Então, se você tem, não escuta... Eu sei que você vai escutar de muita gente que você não pode engravidar porque você tem endometriose, mas isso não é verdade. Converse com a Regiane, que é a prova viva disso tudo, viu? Não é nem uma coisa utópica, não. É uma pessoa que está presente aqui e que é a prova viva de que é possível. Pois é, gente. A Regiane, que veio tratar comigo há mais ou menos 3 anos, é a prova disso. É claro que endometriose existem várias formas, várias localizações, só que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. Então, a pessoa às vezes tenta o tratamento clássico, o que é viável muitas vezes, que traz resultado, mas outras vezes não traz e acaba se frustrando. Então, assim, a endometriose é considerada hoje uma doença autoimune. A endometriose tem relação íntima com a alimentação. A endometriose tem suplementos específicos, como cúrcuma, por exemplo, que fundamentais para poder ajudar no tratamento, diminuir o processo inflamatório dessa endometriose. Então, sempre que senta à minha frente uma paciente com endometriose desejando engravidar, se ela não quer engravidar, faz implante hormonal, não vai ter dor, vai melhorar aquilo e ponto. Se ela deseja engravidar, existe um outro contexto para a gente poder tratar. Então, sim, é possível, muito possível. A gente não pode nunca, eu nunca vou fazer uma promessa de resultado, mas é muito possível. Não perca a esperança, não perca a crença nisso. Se é um desejo, é uma vontade, a gente tem muita coisa que pode ser feita. É preciso muita paciência, é preciso seguir toda uma orientação, mas tem tratamento. A Olivia está perguntando do iodo. Olivia, é muito comum eu ouvir essa pergunta em consultório, pelo que sai na mídia, que alguns colegas falam. Eu não sou da teoria que toda mulher tem que usar iodo na gravidez, tá? Então, normalmente eu faço avaliação hormonal, alguns casos eu indico, outros não. Eu não tenho como, por exemplo, o magnésio, a vitamina D, os outros que eu falei, o DHA, metilfolato, isso eu tenho como regra. O que eu vou modificar é a dose. Para uma eu vou dar uma dose X, para outra dose Y. Agora, iodo não. Eu não tenho como regra que todo mundo precise utilizar. Mais alguma coisa, Carolina Lopes Santos Dias? Que eu lembre de pergunta, não, assim. Eu acho que a gente abordou mais ou menos todo. Gente, assim, eu vou voltar a falar, viu? Assim, na posição de gestante, se você conhece alguma, se você está próxima de uma, seja de fato uma rede de apoio e não, assim, se tem uma coisa que é chata, que a pessoa que chega perto da gente começa a contar, a vizinha estava grávida também e perdeu. Ou, ai, que não sei o quê. Ah, tá ruim agora, você não tá dormindo, você vai ver quando o neném nascer. Então, gente, evitem esse tipo de comentário que é totalmente desnecessário. É um momento muito delicado da vida, é um momento muito especial, muito lindo, mas muito delicado, em que mexe com a nossa autoestima, mexe com o nosso hormônio, com o nosso emocional, com tudo. Então, tentem ser o mais generosos possível. Eu fico pensando, eu tenho toda uma estrutura familiar, eu tenho pessoas maravilhosas que estão me apoiando, amigos, profissionalmente, minha família. Então, especialmente aquelas pessoas, e eu me sensibilizo muito com isso,
com isso nesse momento, que não tem essa estrutura toda, né? A adolescente que ficou grávida, a mãe solteira que ficou grávida e por aí adiante, sejam solidários, gente. Não sejam mais uma a tampar a pedra, ou a falar, nossa, mas você é tão novinha, nossa, você acabou com a sua vida, ou nossa, seu corpo nunca mais vai ser o mesmo, ou, nossa, vai ver quando o neném nascer. Então, tomem cuidado com isso no dia a dia, porque é realmente bem desagradável escutar esse tipo de coisa. E eu fico pensando, para mim é uma coisa que eu tô muito, muito bem resolvida no momento que eu tô vivendo, então, em geral, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu vejo gestantes que sofrem por isso. Então, cuidado com esse tipo de comentário, né? Assim, tentem ser o mais solidário possível nesse momento, o mais generosos possíveis. E não o juiz da situação, né? Especialmente, repito, com aquelas pessoas que passam por um momento mais frágil, né? Que tem uma vulnerabilidade maior, né? Um apoio menor por trás. Deixa eu só responder aqui, que a Lícia perguntou sobre o plano de saúde. Lícia, eu não sei te falar como é que está essa situação com o plano de saúde. Porque normalmente, assim, algumas pessoas até fazem lá na clínica, mas a gente não tem, a gente só é um facilitador. A gente colhe, manda para o laboratório, a pessoa paga direto ao laboratório. Eu sei que tem planos de saúde que, por exemplo, você pega com o laboratório um recibo e o plano te reembolsa uma parte daquilo ali. Mas eu não sei, sinceramente, te falar sobre isso, se é para todo mundo. Tá? Tem alguns planos que são mais fáceis da gente conseguir algumas coisas. Com relação ao que a Carol acabou de falar, a gente, quanto homem, a gente fica imaginando muito a situação. A gente vive aqui, é muito legal, mas eu ouvi uma vez, você realmente vai perceber que é pai quando nasce. Na verdade, na hora que a gente começa, que a barriga já cresce, começa ali a mexer, a bater um papo, já muda um pouco. Mas eu vou estender isso que ela falou, não só para durante a gravidez, mas para a sua vida. Toda vez que eu faço live sobre emagrecimento, eu gosto de deixar o seguinte, cuidado com o que você escuta. Cuidado com as pessoas negativas que só chegam para criticar. Ontem nós fomos à consulta da obstetra, eu falo nosso que eu sempre procuro acompanhar, e gosto, que é uma figura, uma pessoa que eu adoro, a obstetra dela. E ela falando que ela fez uma cesariana de uma paciente, que onde ela trabalha é alto risco, de uma paciente de 150 quilos. E ali, com carinho, uma dificuldade muito grande de fazer o atendimento, do médico conseguir fazer anestesia dela. E a mulher falou, nossa, que bom que vocês estão tendo esse cuidado comigo, porque na minha outra cesariana ficavam me chamando de gorda, de isso e aquilo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas de um modo geral. Então, tomem muito cuidado para tudo durante a gravidez. É claro que nem todo mundo tem a felicidade, a possibilidade de ter uma gravidez programada, como a gente teve, tá? Poder ter um conforto. É claro que isso para a gente é um facilitador. Mas independente disso, para qualquer tratamento que você faça, no emagrecimento isso acontece muito. Cuidado, você vai tomar remédio, vai engordar tudo de novo. Remédio mata, remédio faz mal. Gente, então tomem cuidado com os tapinhas nas costas, com as pessoas negativas, aquelas pessoas que sempre olham para o lado ruim, o que vai ser de ruim para você. Procurem, igual a Carol falou, o que vai vir de positivo. E nesse momento é fundamental, porque aí a gente dando um salto a mais, a gente buscando algo mais, sabe que toda essa energia envolvida com os amigos, com família, o que a gente vive aqui, isso é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento dessa criança. Oi, gente, todo carinho é muito especial, viu? No começo a gente teve um pouco de medo até de divulgar aqui no Instagram, né? A gente esperou cuidadosamente os 3 primeiros meses, o que é recomendado. E a gente escuta muita coisa, cuidado que você vai falar, tem muita gente com energia ruim e tudo. Mas eu queria agradecer vocês, porque o que eu tenho recebido de carinho por aqui é uma coisa muito especial. Vocês não fazem ideia o quanto isso é importante e o quanto tem me feito bem. O carinho diário que eu tenho recebido de vocês. Então, só agradecer mesmo, viu? Às vezes, um ou outro aí pode achar, ela nem viu, passou desapercebido. Mas não, a gente tem recebido carinho, claro, presencial, como eu já repeti aqui, dos nossos familiares, amigos, etc. Mas virtual, através de vocês aqui também, que tem sido essencial e importantíssimo e fazendo com que esse momento seja ainda mais feliz pra gente. Só para eu não esquecer, porque foi uma pergunta que umas 6 pessoas me fizeram aqui também a respeito de creme que eu tenho usado. Eu tenho usado, sim, creme desde o começo da gravidez.
Tô usando esse daqui, ó, Matter Skin, que foi recomendado para mim, assim como o Luciara, mas tem uma série de outros cremes, gente. Vocês jogarem aí na internet, vocês vão achar um monte. Mas a dica que eu tive foi essa, de manter sempre muito hidratado. E, gente, dica de quem tá gestante, igual tem uma paciente minha, Olivia, me deu várias dicas. Dica de quem já tem neném, enfim, são dicas muito valiosas. Então, conversem com as pessoas que estão ao redor de vocês, porque vocês vão ficar sabendo de coisas muito legais que ajudam muito no dia a dia. Se eu puder ajudar alguém com alguma coisa, estou à disposição. E quem puder me ajudar com dicas valiosas também, por favor, me mandem, porque eu estou totalmente aberta e vou agradecer muito pelas dicas. Claro que a gente filtra, né, gente? Inclusive, as dicas que eu der, você tem que pensar se serve para você ou não. Mas é muito legal, essa troca é muito legal e muito saudável. Deixa eu só fechar que o Instagram vai bloquear a gente. Quando você falou lá atrás, por que eu vou fazer o teste na terça-feira? Os nossos amigos que estão entre os primeiros a saberem aí, o Matheus e a Fernanda, a gente ia viajar com eles, lembra, na sexta-feira. E aí eu falei, faz essa porcaria desse teste para já ficar tranquila, para saber se vai poder tomar um vinho, se não vai e tudo. E eu acho que assim, foi uma surpresa tão grande na hora que a Carol viu o resultado, que ela falou, olha, ela veio e me contou e assim, não deu nem para eu programar uma surpresa, né? Fazer um negócio que ficou... A gente não estava esperando naquele momento, mas foi uma felicidade muito grande. E aproveito para deixar a dica, rapidinho. Eu falo muito de alimentação, que está salvando muito, muito, muito. Que eu não falo aqui por mexão, eu falo pela amizade e pela qualidade dos produtos dos meninos lá do Empório, da Fernanda e do Matheus. Na verdade, a Fernanda, que é quem produz ali, né? Que a Carol chega assim, Júnior, eu quero passar lá no Empório, comprar aquele doce que a Fernanda colocou lá com não sei o que de uva, e os bolos, que aí eu já vou lá para poder comprar. Porque, gente, não tem grande restrição, não tem grande proibição. E ali a gente está buscando o que é saudável sem glúten. Mas é claro que vai ter a vontade de comer um doce. É claro que vai ter a vontade, às vezes, de um refrigerante. A Carol vi que trouxe aqui o ELI, que é um refrigerante orgânico. Então, a gente tem possibilidade de comer bem, comendo saudável, com sabor, e às vezes até dar uma fugida para um doce. Na verdade, eu não fujo pro doce, não. Na verdade, a Empório Life me salva. Hoje eu provei o bombom de uva, maravilhoso. Só que minha filha tem muita vontade de batata frita. Esse tem sido meu problema. Ai, meu Deus. Gente, tem que contar o que não é perfeito também, né? Pra fazer o quê? Olha lá, a Regiane já me pegou a batata frita. É difícil. Tá vendo? Gente, acho que era isso, da minha parte, pelo menos. Procurei deixar algumas dicas práticas como nutrólogo para quem pretende engravidar ou tem alguém na família, algum parente. E a Carol trazer esse lado aí, desse momento que a gente está vivendo, muito legal. Muito obrigado, tá? Todo mundo que passou por aqui. Muito obrigado pelas mensagens que vocês mandam, tá? Por todo o carinho. Como ela disse aí, às vezes parece que a gente não percebeu, mas cada um que entra no consultório, cada um que vem no Instagram, parabéns, nossa, vai dar tudo certo. Isso pra gente é muito legal, essa energia positiva, isso é muito legal. Então, muito obrigado. Vai ficar salvo sim, Lívia. Livinha, Arruda aí, vai fechando aqui, eu vou salvar, fica 24 horas. Agora, Carolina, é só a conta. Camila, fica na sua, sem me dedurar com a batata frita. É a Manuela que quer, tá? Enfim, gente, é isso, tá? Agradecer mais uma vez pelo carinho de vocês. Todos vocês têm sido muito especiais pra gente nesse momento. Dizer, Tati me capoetando com a batata frita. Ô, gente, esquece, finge que é a Manuela, poxa, me ajuda aí. Enfim, agradecer vocês por todo esse carinho, por toda essa atenção. Vocês são especiais demais. A gente está muito grato mesmo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, né? Quase 9 horas da noite. Qualquer coisa que vocês queiram saber, que a gente possa acrescentar, é só mandar que a gente responde. E é isso. Aos poucos, eu falei todo domingo, vou postar alguma coisa aqui a respeito da gestação. E todas as dicas que vocês tiverem para me dar também vão ser muito bem-vindas. Um beijão para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo, família toda que está presente aí, nossos grandes amigos também. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Semana que vem eu vou vir aqui para poder falar sobre a questão do Outubro Rosa como prevenção.
tá? Diagnóstico precoce, todo mundo sabe que é importante fazer exame. Natália, se tiver por aí, nós já marcamos de bater um papo sobre exames, além de ultrassonografia, então médica, assim, entende tudo de exames complementares, vai me dar uma aula para todo mundo aqui e falar sobre prevenção de câncer de mama, como que a gente faz, ok? Grande abraço, boa noite para todo mundo, fica com Deus, beijão. Beijo,